Continuando, vai falar um pouco dessa dimensão ministerial da igreja, quando nos números 29 e 30 da Sacrosanto Concílio, você que está observando aí, quem tem a Sacrosanto Concílio nos números 29 e 30, necessariamente aí, lá nas páginas 24 e 25, para promover essa atuação, né, dos fiéis, essa participação ativa dos fiéis, existem os ministérios litúrgicos, né, que são os ajudantes, os leitores, os animadores, os cantores, todos eles desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Então a gente tem que cuidar, Sacrosanto vai dizer, para que a gente possa cumprir a nossa função com aquela piedade e ordem que convém tão importante no ministério. E a gente também cuidar para que nesse exercício desse ministério nós possamos fazer tudo e somente aquilo que nos compete. Ou seja, ninguém pode estar acumulando função. Eu sou, por exemplo, eu estou comentarista, animador, eu vou proclamar, vou rezar o salmo, né? Ou então vou proclamar a segunda leitura. Então não posso estar acumulando função. Cada um tem a dignidade. Sacrosanto Concílio número 28, quando vai dizer que em todas as celebrações litúrgicas, ministros e fiéis no desempenho de suas funções façam somente aquilo e tudo aquilo que convém à natureza da ação, de acordo com as normas litúrgicas. E aí vai se desdobrar onde? Esse 28, né? Esse número 28, lá na instrução do geral do missal romano, quando vai falar das ações e das funções diante dessa dimensão ministerial da igreja. Então, vocês estão vendo aí, umas mãos segurando a hóstia, justamente o presidente, o padre. Lá no fundo, nós temos aí da imagem um caderno de cifras, né, de partituras, lembrando aqueles que tocam e cantam. Então, a dimensão ministerial. E, sobretudo, não é para a gente poder aí incentivar a participação dos fiéis. Logo em seguida, nós temos aí a revisão dos sentidos, né, através dos sacramentos e sacramentais. É interessante nós entendermos, diante dessa realidade, que o que é sacramento e o que é sacramental. Então, gente, sacramento, nós sabemos que são os 7 que nós aprendemos na catequese, desde o batismo até o matrimônio, né, são os 7 sacramentos. O que são sacramentais? Vai dizer o número 60. Quem tem a Sacrosanto Concílio pode olhar o número 59, número 60. 59 fala dos sacramentos e 60 dos sacramentais. Onde? O que são sacramentais? São justamente por elas as diversas circunstâncias da vida. Por exemplo, os bens materiais, santificados, que se tornam meio de santificação das pessoas e expressão de louvor. O que são sacramentais? A bênção, por exemplo, do chaveiro, de casa, de uma imagem do santo, né? E tantas outras coisas que nós temos. Isso para quê? Os sacramentais existem para a santificação do ser humano e a edificação do corpo de Cristo para o culto a Deus. Então, através, quando nós fazemos a bênção da casa, através da bênção do carro, a bênção de, por exemplo, de um chaveiro de casa, de um quadro de um santo. Então, isso ali é para nos santificar. Por isso que são chamados de sacramentais. E sacramentos, como eu disse, lembra-nos os 7 sacramentos. Desde o batismo, passando pela confirmação, eucaristia, penitência ou reconciliação, unção dos enfermos, ordem e finalizando aí no matrimônio. Está aí a figura que nos mostra necessariamente esse momento. Agora, o próprio documento, a Constituição, né, Sacrosanto Concílio, expressa aí, minha gente, a preocupação com a iniciação cristã de adultos. Como eu falava para vocês, como é que nós vamos ter uma participação ativa, plena e consciente dos nossos fiéis? Porque eles precisam ser iniciados. Se vocês estão observando, e com certeza na paróquia já ouviram falar, nas reuniões dos conselhos, na comunidade, também tem um catequista sempre falando, o próprio padre também já falou, os documentos da igreja hoje, sobretudo as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, falam sobre essa preocupação com a iniciação à vida cristã. Inclusive é um pilar da igreja, não é? Sobretudo diante das diretrizes, para justamente a gente fazer com que todos possam crescer rumo à maturidade de Cristo. Porque não é a fé que eu recebi quando criança que eu vou ter essa mesma fé quando eu estiver adulto. Não, eu tenho que, ao passo que eu vou conhecendo Jesus, que ele fora anunciado em minha vida,
eu vou estar crescendo nessa maturidade. Tanto é que tem gente que tem, mesmo adulto, já na terceira idade, tem uma fé como se fosse de criança. Não é porque eu aprendi isso com a minha avó. Então, quer dizer, o que eu aprendi com a minha avó, tá lá, ótimo, foi bom. Minha avó foi catequista, me ensinou, né? Eu aprendi com ela, mas ao passar do tempo, eu fui complementando o que eu aprendi com a minha avó, ou seja, que a igreja me colocou. Porque quem foi que ensinou a avó? Né? Como foi que foi passada a sua época? Olha, vejamos os sinais dos tempos, o que foi a época e o que hoje nós estamos vivendo. Então, a gente precisa crescer. E daí a questão da preocupação com a iniciação cristã de adultos. A gente precisa hoje, necessariamente, crescer, né, em forma aí de espiritualidade, né, entendermos hoje como é que nós devemos atuar e viver, né, na igreja, sobretudo, como cristãos de verdade. Né, como cristão de verdade. Por isso que hoje se fala muito dessa iniciação à vida cristã, ou a chamada IVC, né, como nós sabemos, iniciação cristã de adultos ou iniciação à vida cristã. Também, e aqui já quase terminando, nós estamos entrando agora no próximo, que é justamente no 5º capítulo da Sacrosanto Concílio, onde fala sobre a importância do ano litúrgico e a centralidade do domingo. Né? Hoje, inclusive, nós temos um exemplo para essa questão. A primeira coisa é a gente entender que, celebrando todo domingo a ressurreição do Senhor e ao longo dos anos o mistério da redenção, desde a encarnação até a ascensão, a igreja torna presente os tesouros do poder santificador do seu Senhor, para que assim os fiéis possam entrar em contato com esses tesouros e se abastecer da graça libertadora. O objetivo maior do ano litúrgico é alimentar uma espiritualidade enraizada no mistério pascal. E aí a gente tem que entender o que é o ano litúrgico. Né? Para nós, o ano civil começa onde? No 1º de janeiro. E encerra quando? No 31 de dezembro. Tanto é que nós fazemos aí a comemoração da passagem de ano, né, no 31 de dezembro. Então, esse é o chamado ano civil, do calendário civil. Mas nós temos o ano litúrgico. Se vocês observarem aí, começa nessa imagem no ciclo do Natal. Né? Vocês podem observar nessa imagem que o centro é quem dessa imagem? É Cristo ressuscitado. Né? Está ali para a gente ver. Aí, onde é que começa? Inicia no ciclo do Natal, com o Advento. Nós temos 4 domingos do Advento. Então, se inicia aí o ano litúrgico com o ciclo do Natal, o tempo do Advento, que nos prepara para o tempo do Natal. Aí passa-se todo o tempo do Natal, vem para a primeira parte do tempo comum, porque é lá onde Jesus é batizado, e logo após a festa do batismo do Senhor, Jesus dá início aí às suas primeiras pregações. Passa-se pelo tempo da Páscoa, o ciclo da Páscoa, com a Quaresma, Semana Santa, o domingo de Páscoa e os 7 domingos da Páscoa, que inclusive, se vocês observarem, aí nos domingos da Páscoa, no ciclo, na parte de baixo, nós temos à nossa esquerda do vídeo, nós temos aí o domingo de Pentecostes, está até de vermelho aí, né? Porque hoje nós encerramos o tempo pascal com esse domingo de Pentecostes. Amanhã, 1º de junho, inclusive, nós vamos celebrar a festa de Maria, Mãe da Igreja, né? Amanhã, segunda-feira. E no próximo domingo, a gente celebra a Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí continua-se os outros domingos o tempo comum, até o 34º domingo, que nós chamamos a festa de Cristo Rei. Que, se a gente fosse igualar, é quando se estivesse ali terminando o ano litúrgico para começar o outro. E os 3 anos litúrgicos são o A, o B e o C. Onde o A nós vamos estar refletindo todo o ano litúrgico A, o Evangelho de Mateus, né, São Mateus, no ano B de São Marcos e no ano C de São Lucas. E aí a pergunta vem, onde é que vai o Evangelho de São João? O Evangelho de São João permeia todos esses 3 anos, né, o A, o B e o C, nas principais festas, nos principais momentos, a gente vai ver o Evangelho de São João. Né? Então, para nos lembrar justamente disso. E a centralidade do domingo. Por que eu estou falando essa centralidade do domingo? Porque o domingo ele tem precedência. Tanto é, se vocês observarem, hoje, no devocionário popular, é para a gente estar celebrando o quê? A coroação de Nossa Senhora, né? Geralmente, todos nós lembramos. 31 de maio,
coroação de Nossa Senhora. Mas hoje, pela liturgia, nós não celebramos mais a festa da visitação. A igreja celebrou, conforme o calendário litúrgico, ontem, dia 30. Né? E hoje, justamente, nós já celebramos o quê? Domingo de Pentecostes. Por quê? Porque domingo, ele é por excelência. Por isso que a igreja também nos diz, quando a festa do padroeiro termina no domingo, por exemplo, vamos supor, se for o dia de Santo Antônio, que vai ser agora em junho, for no domingo, então, ou que se celebre no sábado, né, que antecede aquela festa, ou seja, no dia 12, ou passe para a segunda. Por quê? Porque o domingo ele tem precedência. Domingo tem uma centralidade. É celebrar o dia do Senhor. Aí vai celebrar aquele santo, vai falar do santo, por exemplo, o Santo Antônio, e vai esquecer de quem? Da centralidade que é. Lembra o primeiro slide que nós falamos? De quem é a centralidade? Do mistério pascal. A sua vida, a paixão, morte, ressurreição e glorificação de quem? De Cristo. Então, ele é o centro. Então, no domingo é o dia do Senhor. Né? O Dominus. Então, dia do Senhor. É o dia para nós, a Páscoa semanal dos cristãos. Ok? E passando, a gente vai também lembrar, o próprio documento lembra o lugar de Maria e dos Santos. Por isso que é interessante, lá nos números 103, 104 e 111 do próprio documento da Sacrosanto Concílio, no capítulo 5º, vai dizer que a igreja recorda ao longo do ano litúrgico a bem-aventurada Mãe de Deus, porque ela esteve indissoluvelmente associada à ação libertadora do Filho. Como o fruto mais excelente da redenção, ela é a perfeita imagem daquilo que a igreja deseja ser. Então, Maria tem o seu lugar. Tanto é que se a gente for ver em João 2,5, ela intitulou-se ali, a igreja intitulou-se como o mandamento de Maria, quando ela diz, façam tudo o que ele vos disser, façam tudo o que ele vos mandar. Então, ela não está à frente, né, tomando a frente de Jesus. Ela pode até passar à frente, né, como ela passou lá nas bodas de Caná. Mas quem deu a palavra final, quem está, né, no centro de tudo isso, é Jesus Cristo. E ela sabe muito bem, Nossa Senhora. Padre Zezinho, nosso grande catequeta do Brasil, ele canta, né? Como é bonita a religião que se lembra da mãe de Jesus. Mas bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus. Mas depois de Jesus o Senhor, ou seja, ele já diz, ó, depois de Jesus, que é o nosso Senhor, neste mundo, ninguém foi maior. Então, Maria, para nós, ela, neste mundo, ninguém foi maior do que ela. Mas ela tem o seu lugar. Então, a gente não pode atravessar. E, sobretudo, os santos, quando lá nos números 104 e 111, diz, fazemos sua lembrança uma inspiração permanente, pois foram exemplares. A igreja propõe seu exemplo aos fiéis, pois ela, pela graça de Deus, né, sobretudo, chegaram à perfeição. Olha aqui, o que é perfeição? É santidade. Então, os santos, Francisco de Assis, né, a gente vê o grande exemplo que São Francisco foi. Aí, mas a gente vai olhar a vida pregressa dele antes de convertido, por exemplo, que foi um beberrão, foi jovem da sua época, viveu a vida de sua época, não. Foi olhar depois de convertido. Então, a perfeição é após conversão, que ele pôde estar justamente... Olhar Santo Agostinho de Hipona. Agostinho, por exemplo, antes foi beberrão, prostituto, teve tantas coisas. Mas vamos olhar isso? Não. Vamos olhar o que de bom ele teve. Foi a partir do encontro dele com o Senhor que a vida mudou e ele totalmente se consagrou a Deus. Recebeu o batismo e pôde testemunhar isso em sua vida. Então, é para dizer dessa perfeição, né, quando ele pôde viver, né, sendo Cristo. Tanto é que eu lembro de São Francisco justamente que fala, né, Cristo, ele trouxe Cristo de novo para nós, ou seja, ele se cristificou, é a pessoa do Cristo. Por isso que na igreja também nós somos chamados de corpo místico de Cristo. Nós recebemos a Eucaristia para a gente ser outro Cristo aqui para os nossos irmãos na terra, continuarmos a missão de Cristo também aqui na terra. Então, lembrando justamente isso, né? Ok? Então, o lugar de Maria e dos santos, mas sabendo que cada um tem o seu lugar, por isso que quando se fala, e esse mês eu participei de várias lives, inclusive falando sobre Nossa Senhora, e eu falava justamente daqueles 3 formas de culto, né? A dulia, hiperdulia e latria. Latria, que vem de adoração somente a Jesus, a Deus.
né, a dulia, né, justamente aos santos, e a hiperdulia a Maria. Então, ela tem o seu lugar de veneração, né, para nós enquanto cristãos. Isso aqui é bom que depois vocês possam estar consultando, para que também possam estar sabendo dessa questão. Aí, para a gente já entrar nos finalmente aqui, nós temos a nobre simplicidade da celebração, gente. A nobre simplicidade, ou seja, para dizer para a gente que ela tem uma simplicidade, mas ela também é nobre. Não é porque seja simples que tem que estar de qualquer jeito, tem que ser feito de qualquer jeito. É toda uma ação litúrgica, a palavra, a Eucaristia, a participação do povo. Daí, a Sacrosanto Concílio ressalta a questão da preparação. Tem que se preparar. Tem que ter um conteúdo, né? E esse conteúdo é o que? A palavra, a Eucaristia. Como é que nós vamos agir diante dessa palavra da Eucaristia? A igreja vai abrir, por enquanto está fechada por conta da pandemia, mas quando voltar, como é que nós vamos? Será que é só abrir a igreja, ligar os microfones e o padre se vestir, o pessoal colocar as vestes e tome celebração? Não. É ter uma preparação, como acolher, desde o acolher até o celebrar. Então, isso tem toda uma significância para a gente poder vivenciar a celebração da Eucaristia. E mais ainda, que é o sexto capítulo da Sacrosanto Concílio, lá nos números 112, a partir do 112, indo até o 121, nós vamos ver a música como elemento integrante da celebração. Inclusive, isso aqui, além da formação, é a grande dor de cabeça para muitas paróquias, porque às vezes nossos músicos, isso aqui, claro, toda regra tem sua exceção. Nós temos muitos músicos bons, muitas pessoas humildes, mas temos muitos também, e às vezes até uma grande maioria de pessoas que, por não entenderem de música litúrgica, saem cantando o que querem na celebração, o que acham bonito, o que fazem o povo chorar, não é assim que muita gente utiliza? Pois é, que emociona o povo, que fazem o povo vibrar, né? E aí o que acontece? Vai perdendo-se a natureza, a importância da música litúrgica. Então, número 112, 113, fala dessa importância. Já no 114, vai falar sobre os cantores, para que eles cuidem do rico acervo da música sacra. Né? O 118 vai falar sobre o canto religioso popular. O 120 vai falar sobre os instrumentos musicais. Olha aí, até os instrumentos entram também nessa questão, para que sejam adequados ao uso litúrgico, né, sobretudo. E no número 121, a letra dos cantos da própria música litúrgica, né? Porque às vezes nós temos, eu viajo sempre aí para fazer formações, nós temos muitas paróquias que às vezes inserem na missa cânticos protestantes, evangélicos, né? E isso, infelizmente, toca no rádio e as pessoas pegam, acham bonito, e porque acham que ali pode se cantar, canta. Na própria Páscoa, teve comunidade que ao invés de cantar O Senhor Ressurgiu, né, ou então Cristo ressuscitou, aleluia, cantou, sabe o quê? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, que é um canto protestante. Né? E ele foi adaptado à nossa igreja. Então, quer dizer, para a gente ver que às vezes nossos músicos estão precisando de formação. E claro, antes de ter a formação, ter humildade. Porque quando se diz que quer formação é porque tem a humildade e também quer aprender. Né? Então, é nesse sentido, ok? Como elemento integrante dessa celebração. E por último, gente, sétimo capítulo e último, que aí eu vou abrir para as perguntas, é justamente a arte sacra e a infinita beleza de Deus, que é onde vai falar os números 122 até os números 125, né, que são os parágrafos da Sacrosanto Concílio no sétimo e último capítulo, quando vai falar da importância que a arte deve estar a serviço da glorificação de Deus e a conservação, né, dos corações humanos a Deus. Por isso que, para construir templos, infelizmente, isso aqui é um assunto, eu estou apresentando de forma geral, mas isso aqui, cada um desses assuntos podem ser abordados em formações distintas, porque cada uma delas exige aí uma formação específica. Né? A liturgia, ela é um leque. Temos vários assuntos para ser trabalhados dentro da liturgia. Mas, nesse sentido, né, a gente sabe que como é que eram feitas as construções das igrejas antigamente. Como deve ser a construção dos espaços sagrados hoje. Não é como um galpão, que muita gente às vezes pensa que tem um galpão, faz um vão só, pronto, ali é a igreja. Então, temos que ter cuidado, porque aí
dá ideia de como se fosse ali uma igreja protestante, né? Com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, né, os nossos irmãos separados, mas ali onde era um bar ontem, era um supermercado ontem, hoje um galpão de supermercado, um depósito de um supermercado, virou igreja. Então não é assim, né? Então, como é que eu vou dizer que eu estou indo à casa de Deus, o encontro com Ele, como é que eu vou celebrar se o espaço ele não me ajuda? Né? Então, por isso que é interessante. E outra coisa, o próprio documento vai dizer no número 123, que a gente não confunda a arte com luxo. Repito, não confunda arte com luxo, porque a arte quer dizer necessariamente que não deve ter ostentação de riqueza e vaidade, mas ela deve visar a nobre beleza, mais do que mera suntuosidade. Ou seja, uma coisa simples, ela fala muito mais do que muita coisa que venham chamar a atenção, não é? E aí fugir do que necessariamente deve ser o Cristo. A sua funcionalidade, né, sobretudo levando em conta as exigências específicas das ações litúrgicas e especialmente o incentivo à participação ativa dos fiéis, as imagens, né, sobretudo nessa questão que haja moderação quanto ao número e respeito à hierarquia entre elas, né? A disposição das imagens, que não deve induzir o povo ao erro. Né? Hoje em dia, esse aqui é um documento tão antigo, mas tem muitas igrejas, meu Deus, cheias de imagens. E é o povo trazendo e o povo colocando lá. Né? Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado, porque senão nós vamos voltar para antes do Concílio Vaticano II. Que antes do Concílio Vaticano II, quem salvou a nossa igreja foi a devoção. O povo ia à missa, ia à igreja, não entendia o latim. Né? O padre dizia, Domino Nobiscum, o povo não sabia. Domino Nobiscum quer dizer o quê? O Senhor esteja convosco. E aí o povo não entendia, o que é que acontecia? O povo comprava os livrinhos de oração, rezava-se o texto, tanto é que nós temos muitas pessoas idosas, ainda hoje, que vão à missa com o véuzinho na cabeça, e na hora da missa é o padre lá celebrando, o canto acontecendo, e as pessoas rezando o texto. A gente vai condenar essas pessoas? Não. As pessoas idosas não, por quê? Porque viveram a época. Agora, uma pessoa recente, bem nova, menos de 50 anos, continuar fazendo negócio desse, ou fazer um negócio desse, isso é inaceitável. Quando eu digo inaceitável, pela questão de que nós estamos vivendo hoje, que deveria ter. Se a gente observar isso na paróquia, aí a pastoral litúrgica deveria fazer uma catequese, uma instrução, como Glaubés, antes da missa, 10 minutinhos antes da missa, o povo já está ali chegando. Então, 5 minutinhos, uma fala, uma coisa bem preparada, porque isso vai levar à conscientização do nosso povo, ok? E aí é interessante, algumas coisas aqui só para a gente poder fechar. A liturgia como fonte de espiritualidade cristã, é importante nós entendermos isso. E aí nós temos desafios atuais para a gente poder celebrar, que são muitos. Celebrar o Cristo ressuscitado é a gente celebrar também com desafios. Né? Onde nós vamos ter a volta do conservadorismo. O que é isso? A imagem mesmo já nos explica. Primeira imagem aqui à nossa esquerda, né, um padre celebrando missa tridentina. O que é missa tridentina? É a missa antes do Concílio Vaticano II, em latim e de costas para o povo. Isso já mudou muito. Está ali o coroinha, né, segurando tanto a casula do padre, né, que é ali, aliás, não é nem casula, é uma estola, e ao mesmo uma mão à esquerda e com a direita está tocando o sino enquanto o padre faz a elevação. E do outro lado nós temos os fiéis, ali com véus na cabeça, não é? Que era assim que era celebrada aquela época. Nós respeitamos quem quer utilizar véu na igreja? Respeitamos, obviamente. Mas, se a gente for ver, em muitos casos, não é? É uma volta ao conservadorismo, nesse sentido. Uma igreja com fechamento, não é, da igreja em si mesma, sobre si mesma. Eu peguei essa imagem do padre Reginaldo, mas estou dizendo que ele seja o fechamento, não é? Só para poder ilustrar. Essa imagem foi que eu pude aproximar, né? Podemos aproximar justamente que às vezes tem gente que fica só na adoração. Né? Não estou criticando aqui o padre Reginaldo Manzotti, não. Né? É para ter adoração. Todos nós fazemos. A quinta-feira é adoração eucarística. Eu faço a adoração eucarística. É importante nas nossas igrejas. Mas às vezes não pode ficar somente na adoração do Santíssimo. Nós não podemos ficar somente na reza, na oração. Né? A gente precisa sair, não ter. Por isso que o Papa Francisco fala agora na nova encíclica dele, quando ele falava justamente na alegria do Evangelho. Nós precisamos sair, ser uma igreja em saída.
e não fechar sobre si mesmo. Quer fechar? É ficar somente na adoração, somente na comunhão, somente nisso, na oração, não sei o que, e esquecer que nós temos o outro, né? E a gente não ter a confusão entre celebração do mistério pascal e devocionismo. Em muitas paróquias a gente vê por aí que acaba de ter a Eucaristia, já se faz a adoração do Santíssimo, né? E aí, Galbés, qual é o risco de tudo isso? Porque justamente nós vemos a realidade, isso é um desafio atual para nós hoje, diante da Sacrosanto Concílio, porque se você recebeu Cristo, você está com Ele. Então você não precisa fazer mais adoração, você já está com Ele, não já recebeu na comunhão, não é o corpo de Cristo que você se torna como Cristo, então como é que você vai adorar? A adoração é para acontecer ou antes, né, da missa, ou na quinta-feira, em outro espaço, no sábado, né, ou antes da missa, fazer uma exposição do Santíssimo lá na Capela do Santíssimo, ou na mesa da Eucaristia, e não fazer pós-comunhão. Porque aí acaba sendo devocionismo, onde as pessoas começam a pegar, começam a fazer ali como se fosse sinais de cura, não sei de quê, aquela coisa tudo, e aí acaba esquecendo um pouco, né, fazendo essa confusão entre celebração do mistério pascal e também devocionismo. E mais ainda, a Eucaristia faz com que a gente não possa fazer, por isso que eu dizia, de não fechar-se em si mesmo, por quê? Porque quando a igreja se fecha em si mesma, ela separa a oração da vida, né? Quantas vezes a gente passa, tem uma pessoa lá na porta da igreja, né? Tem duas vertentes para isso. A gente passa, às vezes não olha para a pessoa, ou se olha, dá aquela esmola, aquele dinheiro, aquelas moedinhas, né, para aquela pessoa naquele sentido, e, por segundo, né, a gente às vezes passa por aquela pessoa, mas às vezes não sabe de onde é aquela pessoa, por que ela está ali, o que é que acontece mesmo na família, de ir lá na família dela, de fazer uma visita. Então, a gente tentar também ver a vida. Não é querendo mudar a vida da pessoa, né, ou interferir na vida dela, mas que a gente conviva também nesse sentido de olhar. Essas pessoas estão pobres. E por quê? Foi para isso que Jesus veio, né, para os mais pobres. Então, isso também é celebrar a liturgia. Glaubés, isso a liturgia é também, porque é para a vida. Por isso que o padre diz ao final, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. O it missa est, que é a forma latina, é para justamente dizer que nós vamos dar continuidade a essa missa. A missa não termina, ali termina só o rito. A missa continua na minha vida, lá no meu trabalho, lá na parada de ônibus, lá na lotérica, lá no banco, lá na minha vizinhança, lá entre os mais pobres, ela dá continuidade. E que a gente não perca o nosso foco no ministério pascal, né, sobretudo, para que a gente tenha aí uma ativa, a iniciação da Assembleia e a participação ativa e consciente de todos nós. E por último, a gente tem aí essa preparação e participação nas celebrações dos sacramentos, né, para a gente não perder de vista esta celebração. E, sobretudo, essa nossa preparação. Antes de participar, nós nos preparamos. O exemplo disso é, quando eu digo assim, se hoje é sábado, né, eu digo assim, amanhã eu vou à missa. Então, já estou me preparando. O meu psicológico já começa a me preparar. O meu corpo já começa... Pode ter até confusão antes de sair para ir para a missa. Mas eu estou me preparando para participar. E uma vez que eu chego à igreja, eu chego àquele espaço onde vai ser celebrada a missa, então eu participo. Então, gente, é muito importante preparação e participação. Assim como os nossos fiéis leigos se preparam em casa, com a roupa, já separam, já se prepara. Se quem vai sair muito cedo, já prepara o café, já deixa o café pronto e vai para a missa despreocupado. Houve uma preparação. Nós também, que estamos incumbidos de alguma missão, de algum ministério, naquele que vamos servir naquela missa, servir, então nós precisamos também estar nos preparando para a gente poder participar. E, claro, a gente resgatar o valor da celebração em pequenas comunidades, né? São pequenas coisas. Essa imagem aí mostra, aqui no sertão cearense, justamente o padre celebrando ali, debaixo de um pé de árvore, porque aquela comunidade não tem capela. Não vai deixar de celebrar, não. O povo precisa ter a palavra de Deus, a Eucaristia, a instrução da palavra. Então, é resgatar esse valor em pequenas comunidades cristãs. Isso vai favorecer. E mais ainda, o lado feminino de Deus, né? O Papa Francisco ele faz esse resgate, ele enaltece. Hoje em dia, as nossas mulheres, né, justamente a grande participação, o grande número delas. Então, exaltar também isso. Quando eu digo
a participação. Antes era tudo só o homem que participava, né? Era uma espécie, entre aspas, aqui, de machismo, né? Fechado somente a homens. E hoje nós temos a participação das mulheres, né? Desde as religiosas consagradas, as freiras. Hoje nós temos muitas mulheres santas, né? Sobretudo também em Caucaia. Então, para dizer justamente disso, essa participação, esse resgate a esta vida. Então, para dizer a vocês que a gente faz aí essa questão, né? E a gente lembra diante dessa realidade que é a Sacrosanto Concílio, né? O Sacrosanto Concílio como celebração. Então, termino por aqui, abrindo agora, não sei, alguma pergunta, alguma questão que assim vocês queiram. Bom dia, vocês me escutam? Eu escuto. Ok, vamos para as perguntas. O Neto pergunta, nós temos algumas, eu faço uma por uma? Pronto, isso. Se há uma unidade litúrgica, porque quando se vai ler a palavra em paróquias diversas, uns se reverenciam ao altar, na frente do altar, outros do ambão, e em outros somente na procissão de entrada? Por que essa adversidade? Existe uma forma correta? Pronto. Então, assim, só para a gente poder entender, vai depender, foi o Neto, não foi assim que fez a pergunta? Isso. Então, Neto, vai depender do espaço litúrgico. Às vezes você fez, não é? Veio na procissão, já fez reverência e já se posicionou do lado da mesa da palavra, então necessariamente não precisa mais ir lá à frente e fazer reverência. Né? Se já se posicionou ali na frente da mesa, ali ao lado da mesa da palavra, então vai só à frente da mesa da palavra, proclama o texto e ao sair você pode reverenciar a palavra sem nenhum problema. Né? Agora, se algumas paróquias fazem, esse é o problema, que não tem uma instrução, não tem, às vezes, uma formação. E quando recebe a formação, não está respaldada. É porque veio na TV, porque veio, por exemplo, lá não sei aonde. Eu tenho um modelo que segue lá de Aparecida, tem um modelo que segue, por exemplo, lá do Divino Pai Eterno. Quer dizer, às vezes as pessoas estão naquele famoso copia e cola. Né? Copia uma coisa que viu acolá, e cola aqui na comunidade. Copia e cola aqui na comunidade. Então, temos que também pensar, temos que nos questionar. Agora, infelizmente, muitas paróquias, né, aqui a gente não está condenando as paróquias, mas a gente está tentando ajudar com essa formação, é preciso fazer. A gente não está repetindo muito, e aí acaba tirando a centralidade da palavra ou da Eucaristia com esses movimentos sobre o altar, sobre o presbitério. Esse vai e vem tira a centralidade. E, claro, vai despertando também curiosidades. E quem está lá vai dizer até assim, menino, para que tanta reverência, que tanta gente aquela indo para frente, todo tempo saindo e voltando, quer dizer, tira a centralidade e aí vai despertando curiosidade nas pessoas. Então, se a gente puder ser o mais discreto possível, o que seria? Como eu estou dizendo, se entrou na procissão de entrada, já fez reverência a todo mundo, e se onde eu estou, o leitor onde está, já está ali ao lado da mesa da palavra, do lado da mesa da palavra, então já não precisa mais ir lá à frente e fazer reverência. A não ser que ele esteja no lado oposto, que ele precisa do outro lado passar por frente do altar. Não é? O que é nos aconselhado? Sempre a gente, ao passar em frente da mesa do altar, a gente fazia a reverência. Né? Agora, o pessoal até diz assim, mas Glauber, se eu for ficar todo tempo passando, eu vou ter que estar todo tempo fazendo reverência? Aí entra o bom senso. Que é o bom senso? Não deveria ficar todo tempo passando. Mas eu esqueci tal coisa. Por isso que a gente tem que chegar antes e se preparar. Porque se for para estar, eu esqueci tal coisa na sacristia, tem que passar, vou. Aí, vixe, eu esqueci de pegar tal coisa, de dar tal recado a fulano. Eu vou ficar todo tempo passando, então vou estar atrapalhando a celebração. Então, é muito importante e eu acho que eu estou aqui respondendo a vocês. Caso não, me refaçam a pergunta que eu justamente refaço para vocês. Tem outras aqui. A Tiziane, acho que ela não participou das outras formações, que ela perguntou no início da formação, só um instante, perguntou sobre cântico.
Mesmo sendo um canto protestante, se a letra tem relação com o momento litúrgico, não seria preconceito não podermos cantar? Não é preconceito. Sabe por quê? Porque se nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos na Igreja Católica um inário litúrgico. É só vocês procurarem. Inclusive a Paulus Livraria, ela já editou esse inário litúrgico, tem CDs, né, litúrgicos nesse sentido, mas nós temos outros cantos que também, por isso que a gente precisa entender o chamado, né, o mistério da música, né? E dentro desse universo, que eu posso aqui também chamar, diante desse ministério da música, nós temos a dignidade da música sacra, temos também a liturgia solene, a formação musical. Quem foi que perguntou? Como é o nome da pessoa? Ticiane. Ticiane. Então, às vezes, mostra que, sabe o que é que acontece? A formação, a inexistência de uma formação musical. Quando a gente coloca, por exemplo, os protestantes, eles podem estar o canto que tiver, que eles forem lá o hino, que eles forem louvar, eles não utilizam os nossos cantos católicos, não é? E por que que nós, entre aspas, somos obrigados a utilizar o deles, né? Até porque eles divergem muito na questão doutrinal nossa. Em alguns pontos, eles se assemelham, mas em muitos outros pontos, podemos assim dizer, 70%, eles são divergentes da gente. Por isso que são chamados de protestantes. Então, às vezes, até porque também tem aqui uma natureza do canto, só para poder responder aqui a Ticiane, a natureza do canto. Na liturgia, nós não utilizamos o eu, o intimismo, o individualismo. Nós utilizamos o nós. Por exemplo, hoje, domingo de Pentecostes, vai ter a missa, o canto litúrgico de hoje é assim, ó. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ou seja, estamos aqui, é o nós. Não é? Então, o que a dimensão comunitária da missa é o nós. É diferente de eu cantar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Claro que uma música não tem nada a ver com a outra, mas eu estou só querendo dizer o seguinte, que essa música protestante, né, entra na minha casa, entra na minha vida, ela é intimista, porque eu estou olhando só para mim, eu não estou olhando o outro. E quando eu digo que o Senhor, quando o padre diz lá, o Senhor esteja convosco, nós respondemos como? Ele está dentro de mim? Não. Respondemos, ele está no meio de nós. Então, é a dimensão comunitária da missa, da Eucaristia, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles. Jesus, se é sozinho, ele não está. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado. Tem um documento que fala sobre a música litúrgica, inclusive eu aconselho vocês, a Ticiane, a quem está, por exemplo, possa ser essa pergunta, e outras pessoas também da música, é a Pastoral da Música Litúrgica no Brasil. Tem um documento da CNBB. Pesquisem, está até em PDF. Existe até em PDF no Google, vocês podem pesquisar a música litúrgica no Brasil, e lá vai falar sobre todas essas questões. Porque a música litúrgica ela tem raiz bíblica, ela tem, concorda também com a liturgia, especialmente, porque está dentro também atrelada a uma teologia. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, o pessoal ontem celebrou, as nossas igrejas celebraram a festa da visitação de Nossa Senhora. E muita gente gosta de cantar aquela música do Roberto Carlos, né? Por exemplo, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Aí aquela segunda parte da música tem um grande erro teológico. Mas o Roberto Carlos sabe de teologia? Não sabe. Mas ele cantou. Quando ele diz, sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim sua mão. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia e o perdão. Ó, a procissão a pedir a misericórdia e o perdão. A cura para o corpo e para a alma, a salvação. Se a música é a Nossa Senhora pode perdoar? Quem perdoa é Jesus. Então,
A salvação, quem é que dá a salvação? Nossa Senhora nos dá a salvação? Não, Jesus. Então, tem esse erro teológico. Né? A misericórdia, quem é que nos dá misericórdia? Jesus, misericordioso. Então, eu posso utilizar essa música na liturgia? Não, porque vai bater de contra a teologia. Então, a música sagrada, né, a música sacra que nós temos que cantar na liturgia, ela tem que estar imbuída, tem que estar diretamente ligada à Bíblia, né, tem que ter raiz bíblica, por isso se tem raiz bíblica vai estar nesse sentido. Segundo, vai estar diante desse acerto com a teologia, porque não vai poder conter erro teológico, né? E, sobretudo, diante dessa raiz bíblica, raiz teológica, vai estar nessa dimensão do nós. Então, nesse sentido, Ticiane e os demais que estão aqui nos acompanhando, é nesse sentido que a gente não pode aí utilizar os cantos. Não é preconceito, é a gente saber colocar. Agora, se vai lá para um ato ecumênico, numa universidade, alguma coisa, se você quiser cantar, o ato ecumênico pode, mas na Igreja Católica Apostólica Romana existe um documento para isso, que é a Constituição, né, Sacrosanto Concílio, fala que não é permitido. A gente tem que utilizar justamente a música sacra, que antes era canto gregoriano e que hoje nós utilizamos como música sacra. E o grande universo da música nos mostra isso. Sobretudo se a gente for procurar, porque existe música sacra, música religiosa, né? Tem alguns cantores que a gente canta, que a gente coloca, né? Nem todos os que cantam compõem para a liturgia, a gente tem que também ter muito cuidado com isso. Né? Isso aqui pode ser até uma formação que a gente pode utilizar em outro momento, ser da música litúrgica. Tá? Vamos lá. Então, vamos aqui tentar maximizar o tempo, que as perguntas chegaram aos montes. A Tereza Silva está perguntando se pode celebrar a Santa Missa ou até mesmo a celebração da palavra em qualquer lugar. E aí talvez tenha perguntas aqui que se complementem. A irmã Francelina Cunha, ela fez um comentário só, que é das irmãs das filhas do Imaculado Coração de Maria. Ela fez um comentário de que a gente está usando práticas de antes do Vaticano II, né? Alguns que estamos voltando. Aí tem uma pergunta, a Tereza Silva pergunta se pode celebrar em qualquer canto. Correto. É o seguinte, e importante é que se tenha dignidade para aquele momento, né? Às vezes a gente vai fazer, por exemplo, celebrar aniversário, fazer aniversário, a gente às vezes faz em qualquer canto, mas a gente arruma o espaço, dá uma cara para o aniversário. Eu estou fazendo aqui uma analogia, tá? Da mesma forma, para a celebração também tem que dar dignidade àquele espaço. Se a gente der dignidade para que lá naquele espaço as pessoas rezem, celebrem, quando eu estou entendendo aqui em qualquer canto, viu, Cícero, e demais que aqui está, por exemplo, debaixo de uma mangueira, numa casa, numa família, né? Às vezes, claro, sabendo que vai celebrar em qualquer canto, pelo fato que naquela comunidade não tem igreja, né? Mas se a comunidade tem a capela, não adianta celebrar lá no buffet, tendo a capela. Né? Então, se tem a capela, o lugar apropriado qual é? A capela da comunidade, a igreja da comunidade. Mas se não tem, então, onde é que os primeiros cristãos se reuniam? Se a gente for olhar Atos dos Apóstolos, se reuniam nas catacumbas, rezavam nas catacumbas, né? Até eles irem à ideia do que nós chamamos de templos, de igrejas. Então, é necessário nós entendermos que em qualquer lugar se pode celebrar. O importante é, e aqui eu friso bem, que o lugar dê dignidade para a celebração. Porque se for para tirar a atenção e não der para celebrar, então nós vamos estar ali fazendo tudo como se a gente estivesse jogando tudo ao vento. Né? Então tem que ter dignidade. Quando eu falo dignidade, vocês já sabem o que é. Eu acho que todo mundo aqui é maduro ao ponto de entender o que é dignidade quando eu falo da dignidade, ou seja, celebrar no lugar próprio. Não é? Se for debaixo de uma mangueira, mas como é que vai ser essa disposição? Não vamos botar só uma mesa lá, jogar uma toalha por cima e pronto? Não, tem que ter toda uma questão que vai ajudar as pessoas a rezar. Como a gente vai rezar o texto também? Eu já fui convidado para vários textos em algumas casas, né, antes da pandemia, eu chegava lá, sabe o que acontecia? Só para dar um exemplo para vocês. Só para dar um exemplo. Eu chegava lá na casa, a TV estava ligada. Aí, quer dizer, eu não podia, entre aspas, me incomodar com aquela TV. Mas como o ambiente não ia ser
não ia ajudar, eu dizia, olha, minha gente, vocês me chamaram aqui para rezar, não foi assim? Foi. Pois a TV não faz parte do universo da oração. Então tem que ter dignidade, tem que ter uma imagem, tem que ter ali uma vela acesa. Então eu tenho que dar dignidade para aquilo que eu vou fazer. Se é um aniversário, a gente não arruma bem direitinho, não arruma bem bonito, no espaço, então por que não para a igreja, para a missa, para esse encontro com Deus, encontro com os irmãos, a gente também não dá dignidade? Então é nesse sentido que eu falo. Nós temos aqui duas perguntas que elas são parecidas, é da Maria José e do Cleiton. Eles querem saber, pode-se rezar a novena com exposição do Santíssimo antes da bênção final? E o Cleiton está perguntando, aí ele perguntou aqui mais à frente, um instantinho. Após a missa, não devemos fazer adoração, somente a bênção do Santíssimo? Assim, a primeira da Maria José, a novena com o Santíssimo. Pode, sem nenhum problema, né? Inclusive, a gente já vê isso, quem assiste aí a TV Pai Eterno, os próprios padres redentoristas lá, o padre Robson de Oliveira, os outros padres lá da própria congregação já sempre fazem. Agora, o seguinte, sabendo que não pode ser, como é que eu posso dizer aqui, tentar fazer uma coisa atropelando outra, né? Agora, se eu vou fazer a novena, exponho o Santíssimo, tem o momento da palavra, orações, a novena, sem nenhum problema. E claro, que a gente também não vai tentar exaltar a figura da imagem do padroeiro e esquecer o Santíssimo. Por isso que o que é mais conveniente, daí entra a palavra discernimento, é que a gente não, se possível, não faça, não é? Uma novena junto com o Santíssimo. Mas se tiver lá na comunidade, for achar por bem fazer a novena, ter a leitura bíblica, as orações, e tiver o Santíssimo exposto, eu também não vejo nenhum documento da igreja vai dizer algo contra isso não, tá certo? Não vai dizer nada contra isso não. Agora, é importante saber que uma coisa é a novena e outra coisa é a adoração do Santíssimo. E em relação ao Cleiton, que perguntou sobre a bênção, é bom que não se faça bênção do Santíssimo ao final. Por quê? Porque não já vai ter a bênção da missa, né? Porque se tem, outro dia estava numa celebração onde teve a bênção do Santíssimo, terminou a bênção do Santíssimo, foram para os avisos e ainda teve a bênção final. Quer dizer, duas bênçãos. Então, se já tem a bênção do Santíssimo, já teve a bênção. Né? O Santíssimo já abençoou lá, o padre ergueu o ostensório no Pai, no Filho e no Espírito. Por isso que ele fez em forma de cruz. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, não necessariamente precisava ter, não é, a bênção do Santíssimo ao final da missa. A bênção do Santíssimo está aí na Quinta-feira Santa, como já é colocado. Então, é necessário se respeitar, não é, esse tempo, esse momento. A Mari pergunta se pode fazer a adoração ao Santíssimo na hora da homilia. Isso não está prescrito em nenhum documento da igreja. Né? A homilia tem o seu lugar reservado. Né? É bom a gente entender, e aí é possivelmente a gente entender isso, que toda liturgia ela tem uma dinâmica, a dinâmica de ser. Né? Se eu coloco a adoração lá na homilia, então ali não é espaço de adoração, ali é o espaço da homilia, é a palavra para o povo, a interpretação da palavra, trazer aquela palavra para os dias atuais, para conciliar a comunidade. Por isso que a primeira leitura tem ligação íntima com o Salmo e o Evangelho. A segunda leitura aos domingos e nas solenidades e festas é uma exortação à comunidade cristã. Então isso vai fazer com que as pessoas na homilia se atualizem em relação à palavra. Aí se eu for colocar necessariamente a adoração do Santíssimo em plena homilia, então é melhor agora a gente, em outras palavras, vai estar mudando a liturgia, né? Porque não se prescreve nada na hora da homilia, fazer justamente isso. É como também tem algumas comunidades, a homilia geralmente é o quê? 10, no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos. Aí se tem uma homilia, por exemplo, que dura 2 horas, então já não é homilia. Já é uma palestra, uma formação, já está se utilizando para abordar outros temas, outros assuntos,
mesmo com gancho naquela liturgia daquele dia. Bruno pergunta: sabemos que na missa acontece o santo sacrifício. Tenho escutado que na missa estamos apenas diante do Calvário, por isso não celebramos a vida. Essa é uma visão diante do Concílio Vaticano II, na sua opinião? Na verdade, nós celebramos o mistério pascal de Cristo. Tem que deixar bem claro isso. É a vida de Jesus, por isso que o Evangelho fala da vida. Quando diz lá a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor sagrado, pode ser Marcos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, está nos falando necessariamente da vida de Jesus. Então é a vida que nós celebramos. Depois, a paixão, quando a gente vai ver o sacrifício mesmo, corpo e sangue. Porque se nós temos o corpo e sangue, é porque esse corpo e sangue antes foi justamente ali sacrificado. Né? A ressurreição, porque nós anunciamos. Quando nós terminamos a consagração, o que é que a gente diz? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E a gente automaticamente já celebra a glorificação, quando a gente diz, vinde, Senhor Jesus. É a parousia. Então, muito cuidado para a gente não ir com algumas ideias, que pode ser justamente essa ideia anticonciliar, em falar que tem que ser dessa forma, ou então alguém que falou isso é o que nós hoje temos que utilizar, na verdade, é o mistério pascal de Cristo. Não esqueçamos, 5 palavrinhas mágicas do mistério pascal de Cristo. Vida, paixão, morte, ressurreição e glorificação. Certo. Aí tem muitos elogios. A Tiziane de novo ficou confusa, porque ela disse que aqui na Glória, no início da formação, ele disse que o Glória não é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas Verdade. o louvor é voltado para a Santíssima Trindade. Fiquei confusa. Pronto. Ticiane, a questão do Glória, ele não é trinitário, é um hino antiquíssimo da igreja, vai dizer justamente o documento 43 da CNBB. Se você pesquisar depois o número 43, documento 43 da CNBB, é a animação da vida litúrgica no Brasil. Esse é muito bom, é um desdobramento também da Sacrosanto Concílio, só que para o Brasil, né? É interessante que ele fala, o documento 43, que é um hino antiquíssimo, né? E ele quem é exaltado no Glória? A gente é só ver a estrutura da missa. A forma da missa qual é? Se a gente não fosse cantar o Glória, fosse rezar, a gente ia rezar como? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Jesus Cristo, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, quer dizer, vai estar todo, ele começa ao Pai, tá? É ao Pai, mas ele não fica na Trindade, ele é apenas a Jesus Cristo, é um louvor a Jesus. Claro que se é ao Pai, por meio ou de Jesus, mas no Espírito Santo. Porque a gente não pode falar da pessoa de Jesus sem falar no Pai e no Espírito Santo, né? Porque é uma trindade. Porém, o Glória, ele não é trinitário. Por isso que a ideia da gente cantar Glória, Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória. Foi uma criação, alguém criou, muita gente achou lindo e está cantando. Mas não tem razão de ser, porque o hino de louvor é uma fórmula única, que é glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, né? Vos adoramos, bem dizendo, vos glorificamos. Né? Então, quer dizer, tem toda uma fórmula a ser seguida. Né? Então, se muda aí a composição do Glória, já é outra coisa. Então, eu aconselho ler documento 43 da CNBB, a animação da vida litúrgica no Brasil. É só colocar lá no Google, a animação da vida litúrgica no Brasil, documento 43 CNBB, que vocês vão encontrar isso que eu estou falando.
Ok. Aqui tem alguns comentários que eu acho que a gente já viu em outras formações, e você comentou no início dessa formação que é porque é para Deus, vou fazer de qualquer jeito, né? Alguns dizem que são criticados porque cantam o salmo, e, enfim, acho que você falou bem quando disse que a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? E aqui tem uma pergunta. Gosto de fazer adoração ao Santíssimo no silêncio, mas quando tem alguém que fica na frente falando sem parar, dizendo o que eu preciso dizer, e não o que eu quero dizer a Cristo, eu fico incomodado, perturbado, e prefiro sair para não pecar mais ainda. Estou correto em sair, ou correto em pedir para que o outro faça silêncio? Eu também sou do mesmo jeito. Se tem alguém que está ali conduzindo a adoração, deve ter também da mesma forma discernimento, preparação. Então não é para a pessoa sair lá tagarelando. Me desculpa aqui a palavra, mas tem muita gente que sai tagarelando, falando de tudo. Aí diz assim, vamos fazer um silêncio e continua falando. Então, se é para fazer silêncio, por que a pessoa continua falando, né? Então, é necessário fazer momentos de silêncio. Eu sei que tem alguns momentos que é preciso falar, pode ser lida alguma passagem bíblica, tem todo um sentido. Por isso que eu estava dizendo para vocês, gente, tudo que nós formos fazer, nós temos que ter preparação, né? E dentro dessa preparação, no roteiro dessa preparação, vai haver momentos de silêncio, vão haver momentos de canto, não é também para a gente estar direto falando e cantando, né? Se for por isso, não é adoração, é louvor, né? Seria louvor. Então é necessário a gente um tempo para cada coisa. Inclusive, eu ainda vou dizer para vocês, na adoração reserva-se mais tempo de silêncio do que de fala e canto, né? Por quê? Para se ter esse contato com a pessoa de Jesus, né? Aqui nós estamos adorando. É o momento da minha oração, é o momento que eu estou com ele. Aí se tem alguém falando, não vai deixar eu falar com Jesus. É como se você quisesse falar com alguém, né? Eu quisesse, por exemplo, vou dar o exemplo aqui que eu estou vendo a imagem, eu quisesse falar com o Bruno, a esposa do Bruno e o filhinho dele que está ali aparecendo, a família ali, não deixasse eu falar, porque eu tivesse todo tempo falando, né? Interrompendo. Então, eu não vou conseguir chegar ao objetivo, que é justamente fazer a minha adoração, meu contato com Jesus Cristo. Deixa só esse exemplo para a gente poder entender. Um abraço Tá, aí, filhinho do Bruno. é o João, ele é uma figura. É. Sobre canto, nós já tivemos tantas formações e as pessoas continuam ainda cometendo alguns equívocos, né? Vamos aqui, a Raimundinha pergunta, a dona Raimundinha pergunta, se o leigo pode proclamar o evangelho numa reunião ou encontro, como faz o padre. Fale sobre o que é certo. Assim, em relação a essa questão, em reuniões pode sim haver a leitura bíblica, né? Agora, seria interessante que a gente não chegasse a dizer proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, porque soa para quem às vezes não tem uma consciência ainda, a participação, né, nesse sentido, e consciência vai soar como se estivesse ali na missa. Então é melhor dizer Evangelho, né, tal de Jesus Cristo, narrado por São João. Não precisa dizer glória a vós, Senhor, e ao final você pode sim mencionar, se for leitura bíblica, palavra do Senhor, e se for ao final, se for do Evangelho, palavra da salvação, sem nenhum problema. Por quê? Porque a palavra também tem valor sacramental. Nós vimos as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então a palavra também tem valor sacramental. Pode ser numa reunião. Quer queira, quer não, necessariamente ali nós vamos estar fazendo uma liturgia, né? Porque estamos utilizando a palavra. Mas é necessário que a gente não fique tipo, o Senhor esteja convosco, fazendo como se faz geralmente na missa. A gente pode apenas, depois de cantar para aclamar aquela palavra, a gente só diga Evangelho de Jesus Cristo segundo tal autor. E pronto, e prossegue a leitura. O Ronaldo pergunta se depois da comunhão é permitido ficar ministrando, como algumas comunidades fazem. Instrução geral do Missal Romano diz que após a comunhão deve-se haver um momento de silêncio, né? Muitas comunidades gostam de cantar
chegam até a dizer assim, cântico de ação de graças. Aí se eu tiver numa igreja dessa, numa missa dessa, eu digo assim, e antes foi o quê? Foi desgraça? Não é? Porque se aquele momento é ação de graças, então antes tudo foi desgraça. Então, gente, muito cuidado com os termos. Isso mostra falta de formação litúrgica. Então, a missa por completo é uma ação de graças, certo? A missa por completo, desde o início do ritual até o final do ritual, ela é uma ação de graça. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E quando se fala no silêncio, diz a Sacrosanto Concílio que nós temos que fazer, aliás, não é nem a Sacrosanto Concílio, é a Instrução Geral do Missal Romano, que é outro documento muito importante. Se vocês puderem pesquisar, pesquisem, adquiram. IGMR, Instrução Geral do Missal Romano. Quem está anotando, tome nota, depois pesquisa aí no coisa. Vocês podem pegar a versão em PDF. A Instrução Geral do Missal Romano nos fala que devem ter vários momentos de silêncio na missa. Mas, se não tiver esses outros momentos, que, sobretudo, 2 momentos principais, deveria ser o primeiro momento ou antes ou após a homilia. E o segundo momento, depois da comunhão. Aí você me diz assim, Glaubés, por que esses 2, né? Lembrando, gente, são 2 refeições que nós fazemos. A primeira refeição que nós fazemos na missa, qual é? A palavra. Então, depois da palavra, se pode ser antes ou depois. Quem já foi para a missa na catedral, já assistiu participou de missa com Dom José Antônio, nosso arcebispo metropolitano, Dom José sempre faz esse silêncio. O presidente, ele senta, né? Pode ser antes ou após a homilia. Geralmente, Dom José gosta de fazer, depois que termina o evangelho, tem aquele momento de silêncio. Aí depois é que ele levanta para proferir a homilia. Tem padres que gostam de fazer, após a homilia, eles param e depois é que puxam a profissão de fé, né? Eles iniciam a profissão de fé, que é o credo. E após a comunhão, se necessariamente, depois que todo mundo termina de comungar, porque a instrução vai dizer que a última pessoa comungando, o canto já é para ir terminando, então aquele momento já é momento de silêncio, para que as pessoas possam agradecer, né, pela palavra recebida, pelo alimento que foi recebido na Eucaristia. É isso que a instrução fala. Por isso eu gosto de falar não o que eu acho, eu gosto de falar o que a igreja fala, o que o documento fala. Por quê? Porque se eu for falar o que eu acho, o Glaubécio vem, dá uma formação aqui e diz uma coisa. Vem outra acolá, fala outra coisa. Vem outra acolá, fala outra coisa. E aí vai dar confusão na cabeça do povo. Então, você falando o que a igreja fala, está respaldado em documento e pode ser na Caucaia e na Pacatuba. Pode ser no Maranguape como em Aquiraz. Pode ser em Brasília ou em Roma, é a mesma linguagem. A gente já tem formações de que sempre assim, o menos é mais, né? Que tem todas as coisas, tudo no cantinho certo, tudo na hora certa e tem um porquê, né? As pessoas acham que a gente tem que sair banhado de lágrimas da missa e não é. Aí comete esses equívocos de música, de falas demais, enfim. No mais, aqui é só elogios, as pessoas estão falando se reencontrar e se abraçaram depois da pandemia. Mas, Xanda, quer fazer alguma pergunta, Alexandrina? Estou notando o seu semblante. Acho que acabaram aqui as perguntas, viu? Pois é, eu quero só assim, para a gente finalizar, dizer para vocês que tudo na liturgia tem um significado. Nada na liturgia é por acaso. Então, tudo que nós fazemos, a gente tem que ter o cuidado para a gente não ficar, né, achando que as coisas têm que ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido, né? Tem uma ação que vai convergir na santificação de alguém, que uma vez que alguém é santificado, né, alguém vai ser, né, diante de Deus, ali também Deus vai ser glorificado. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente não fazer as coisas de última hora, achar que não precisa de preparação. Não, eu vou na minha, por exemplo, eu sou radialista, né? Antes de ir, por exemplo, ir para o programa, fazer uma live, eu tenho que saber, se eu for entrevistar alguém, que perguntas eu vou fazer, né? Então eu tenho que ter preparação na minha dicção, na minha voz,
né? Porque senão eu posso me enganchar, eu posso pronunciar palavras erradas. Então, tudo isso eu tenho que estar preparado. Então, da mesma forma, na liturgia, a gente deve ter um cuidado extremo, sobretudo quando a gente vai celebrar. Né? Desde quem canta, quem prepara o espaço, quem vai proclamar os textos. Todas essas questões são importantes serem vistas. Por quê? Quem vai presidir também, o Papa que vai presidir, ele precisa ter uma olhada especialmente, por exemplo, na liturgia do dia, porque senão ele vai falar de outra coisa. Eu já fui para missas, por exemplo, que alguém está falando que está dando interferência. Eu acho que deve ser era o áudio do Bruno aí que estava ligado. Então, gente, às vezes eu fui para a missa já que aconteceu, sabe o quê? Que tinha, o padre, eu acho que não tinha se preparado para a homilia, e ele tinha fazia uns, eu acho que não sei se foram uns 2 ou 3 meses que tinha feito uma cirurgia bariátrica, em uma lipoaspiração. Aí o padre, depois de 3 meses, eu acho que não tinha preparado para a liturgia, nada, foi como é que ele era antes e como é que era depois da bariátrica. Me deu vontade de me levantar, né? E claro que com respeito eu fiquei, mas me deu vontade de me levantar e dizer assim, padre, eu não tenho nada a ver com a vida do senhor, não. Tenho nada a ver com a sua cirurgia, não. Isso aí é seu, é problema seu. Nós estamos aqui para nos alimentar da palavra. Então, o senhor fale para nós da palavra. Então, quer dizer, precisa, não é? Precisa justamente necessariamente se preparar para a liturgia. Até o padre começou assim, gente, eu pesava tantos quilos, hoje eu peso tantos quilos. Isso aí o que é que interessa para nós, fiéis leigos? Só se for para curiosos, para fofoqueiro, que vai sair depois da missa conversando sobre a vida do padre. Quer dizer, a gente tem que ter bom senso, discernimento, né? Sobretudo para poder fazer essas questões na liturgia, na igreja, na missa, sobretudo. Então, para dizer a vocês que a gente deve sempre ter preparação, estão aí os documentos, por isso que é importante a gente se preparar. Dei várias dicas aqui para vocês. Também muito cuidado com textos da internet. Não vão sair pegando qualquer tipo de texto, pelo amor de Deus, tá? Mesmo que peguem, mas olhem sempre num documento se está certo no documento, porque senão pode acabar interferindo aí na formação ou então está de forma equivocada sendo utilizado nas paróquias. Então perguntem, isso é muito importante, se questionem sempre, né, porque a nossa fé madura e adulta é uma fé que questiona. Se não se questionar, se vou querer receber tudo pronto, aí é de se duvidar. Então, se questionar no básico, né? Esse texto aqui, será que eu posso confiar mesmo? Vai conferir as fontes. Geralmente tem referências bibliográficas, né? Se fala de algum documento da igreja, se tem algum documento da igreja, então isso é necessário. Então, é com isso que eu quero fechar aqui esse momento de formação com vocês, agradecendo aí a atenção, agradecer também aqui aos comentários, né, de cada um de vocês, aos elogios, mas é isso. O Glauberto aqui não sabe de tudo, mas pelos 16 anos de liturgia que eu estudo, que eu me aprimoro, que a gente participa de formações com outras pessoas que leem, que procuram entender a liturgia, eu estou dando essa minha contribuição nessa manhã aqui para vocês. E, ao mesmo tempo, já me coloco à disposição para outros momentos, caso vocês queiram, né, ou virtual, ou presencial, nessa pós-pandemia, aí em Caucaia, né, uma paróquia que eu estimo muito, já tenho ido aí 2 vezes, né, por excelência. Uma vez foi a convite do Bruno, justamente na semana, né, de liturgia, e também a Alexandrina, que me convidou para uma reunião se eu não me engano, foi do Conselho de Pastoral, falar sobre a iniciação à vida cristã. Então, nós estamos aqui à disposição, né, para dar essa ajuda, esse suporte. Eu sei que a correria é grande, estou dando esse suporte também a várias paróquias, eu estou acompanhando 2 paróquias da Diocese de Itapipoca, né, e a gente está aqui nessa luta, né, nessa pandemia. Graças a Deus, nós já estamos voltando a partir de amanhã, não à normalidade, né, mas a gente vai voltar aí já mais trabalhados nessa questão, né, psicológica e, sobretudo, diante mesmo da economia e de todos os outros aspectos
para a gente voltar mais experienciados dessa pandemia e fazer votos que a gente possa estar sempre bem, né? Na certeza que os dons do Espírito Santo possam sempre estar conosco, nos dando a sabedoria necessária e o discernimento, e junto deles os seus frutos, para que a gente possa agir conforme a vontade de Deus e nessa sintonia com seus dons. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Calma, fique aí ainda. Bruno vai falar, mas é só para fechar, como Então, ele Galber, é responsável pelas perguntas, o que a gente observa é essa necessidade contínua de formação. Porque muitas das coisas que as pessoas perguntaram, a gente já tinha visto, nós já tínhamos ouvido, nós já sabemos há muito tempo, e muitas pessoas que participaram das outras formações fizeram as mesmas perguntas. Então, a gente precisa estar sempre atento para essa formação contínua, né, pessoal? Verdade. Bruno. então a gente só tem a agradecer, Glaubécio, pela sua disponibilidade, né? De primeira mão ele já aceitou o convite, mas já se colocou à disposição. E a gente fica muito agradecido realmente pela sua disponibilidade, né, nessa manhã de domingo. E a gente quer fazer alguns agradecimentos especiais, né, ao Charles. Ele nos ajudou aí, nos emprestando nessa sala de aula, né, podemos assim dizer, para essa formação. Nossa gratidão. Também quero agradecer de modo especial para mostrar, né, que é a formação litúrgica para os catequistas. A gente vai aí a participação dos catequistas, a coordenação principalmente está aí presente, quase em peso, né? Então, a gente fica muito feliz realmente, porque a gente sabe que é uma base que está sendo construída, né? Na nossa paróquia. Todos os membros da pastoral, de todas as comunidades que estão representados, né? E as pessoas interessadas por esse assunto. Realmente foi muito boa, viu, Glaubécio, a sua participação, essa formação realmente era muito necessária. A gente já tem feito muitos momentos de formação, mas a gente sabe que, e já temos citado bastante o Sacrosanto Concílio, mas a gente não tinha ainda parado para fazer esse estudo. E eu quero só dizer que a gente vai depois fazer um momento sobre canto litúrgico, né, já aqui na frente de todos, já queria pedir a sua ajuda para a gente trabalhar esse tema. Nós tivemos já um momento, mas algumas pessoas não participaram, teve uma pequena participação da nossa paróquia, né, a gente quer proporcionar novamente esse momento. Aos salmistas, e até respondendo aí a Socorro, eu vou enviar lá no grupo da Pastoral Litúrgica um link de uma live que eu assisti por esses dias, que vai tratar exclusivamente sobre salmos, né? Muito boa a live, bem explicativa e vai ajudar bastante a nossa compreensão aí, tá bom? E a gente também disponibilizar, se a gente tiver aqui a autorização do Glaubécio, né? O vídeo dessa nossa ação, tá bom? Sim, pode Eu tenho ficar à também vontade. aqui eu tenho aqui também o arquivo da Instrução Geral do Missal Romana, eu vou colocar também lá no grupo para quem tiver interesse, né, de fazer já a leitura, tá bom? Pronto, e Bruno, eu para essa formação, eu preparei um material que é um resumo didático da Constituição Sacrosanto Concílio. Eu vou lhe passar o PDF para poder você também Perfeito. disponibilizar aí para o pessoal. Perfeito. Muito obrigado, gente, pela participação de todos, viu? Agora que eu reconheci que quem é o neto da Ana, né? Representando aí a FAMEC, os movimentos, né, na Arquidiocese. Obrigado pela participação. O Dionísio fez achei muito interessante, né, a formação como construção do cristão. Realmente, se a gente não tiver nessa formação contínua, a gente não vai ser um bom cristão, porque muitas coisas vão se perder aí pelo caminho, as coisas vão se misturar, como se misturam muitas vezes, né? E a gente precisa realmente parar a cada momento para fazer um estudo. A instrução faz parte da vida do cristão. Então, gente, muito obrigado. Queremos aqui, nesse último dia do mês de maio,
celebrando o Pentecoste. Lembrar que Maria também estava lá na Pentecoste, né? E nós queremos agradecer a Mãezinha do Céu por essa em nossas vidas, nossa paróquia, que é uma paróquia Maria, né? E nós queremos rezar essa Ave Maria, colocando também todas as pessoas que estão enfermas por esse novo vírus, pessoas que partiram, né? Nossa paróquia nós temos algumas pessoas que faziam parte dessa dinâmica paroquial e que fizeram nesses últimos dias. Nós queremos também colocar e pedir a Nossa Senhora que nossas vidas também sejam resguardadas, né? Dentro da que é proposta da plena. Então rezemos todo uma Ave Maria. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Contando aqui sobre a próxima reunião, data ainda. A gente sempre, nos quintos domingos, né? Nós não tivemos março, seria agora em maio, e a próxima, se eu não estou enganado, é agosto, né? Pelo nosso calendário. A gente vai se comunicando pelo grupo e a gente vai divulgando aí no CPP, nos outros meios que nós temos aí virtuais. Tá bom, gente? Mais alguma coisa que você queria falar, Galberto? Não, só mesmo agradecer, viu? Mais uma vez, eu vou estar mandando o resumo didático para você compartilhar com o pessoal. Grande abraço, minha gente. Bom domingo para vocês. Bom domingo, pessoal. Fica com Deus, mais tarde a gente se virtualmente, né, na Santa Missa.